E outras reuniões estão previstas entre hoje e amanhã, antes de Lula embarcar para Moçambique. E quem chega aqui ao vivo e vai falar mais informações sobre a cúpula do G20 é o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado por ter aceito nosso convite, é sempre um prazer receber o senhor aqui. Eu confesso que gosto muito das suas aulas, vamos dizer assim, o senhor sempre explica de um jeito muito traduzido. Já queria trazer a presença do presidente Lula, ele falou muito sobre a transição energética. Seria uma emenda da COP30, porque não houve muito resultado na COP30. Então, o presidente Lula já fez esse discurso falando que é o G20, o grupo principal que vai fomentar essa transição energética. Algo nesse sentido? Boa tarde, professor. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que nos escutam. Eu também acho, né? Eu também acho que, de alguma forma, o presidente Lula está aproveitando um fórum internacional como esse do G20, né, que está reunindo todos os potências, menos os Estados Unidos nesta edição, né, porque ele, de alguma forma, percebeu, né, a importância de... Ele fez duas propostas muito, muito importantes, né? A primeira delas é transformar a dívida dos países mais pobres, né, da África, muito pesada para eles, em investimento para a questão climática. Em outras palavras, né, o dinheiro que os países que deviam pagar e não têm condições de pagar, ele se transformaria em... Eles poderiam pagar isso como uma espécie de créditos, né, em apoio à manutenção climática, manutenção das florestas, manutenção climática, enfim, de alguma forma um apoio nesse sentido. E outra fala do presidente Lula, que foi bastante complementar à COP30, aí foi direto, né, foi o famoso TFFF, né, que é aquela proposta de você criar um fundo, né, reembolsável, um fundo que é monetizável, a palavra correta é essa, né? Quem aplicar nele pode ganhar dinheiro, não é a fundo perdido, na preservação das florestas para sempre, forever, né? A lógica disso dinamiza muito o mecanismo de proteção ambiental, né? Eu acho que isso atualiza isso. É um passo adiante em todos os compromissos do Acordo de Paris. Enfim, né, sem dúvida nenhuma, o presidente Lula não falou só disso, mas usou sim o G20 para dar uma continuidade às pressões da COP30. E, professor, o que ocorre é que os Estados Unidos boicotaram o G20. Qual que é o impacto disso? Porque sem a presença do país mais forte economicamente do planeta, a discussão não avança. Esse ponto é importantíssimo, né? Porque, na verdade, o que é que sobra? Nós temos aí duas situações, sabe, Pedro, que a gente precisa observar, né? Um dos comentários mais fortes foi o tamanho da delegação chinesa. O Xi Jinping não foi, mas mandou uma delegação bem volumosa. O recado está dado, Pedro, né? Se os Estados Unidos querem abandonar, de alguma forma, querem se pôr distantes da gestão das 18 maiores economias do mundo, a deles é a maior de todas, mas a 19ª, tem quem quer ajudar. Esse ponto tem que ser bastante ponderado. A China está ocupando todos os espaços abertos pelos Estados Unidos. É claro que é importantíssima a presença americana numa reunião como essa. É claro que é definidora, mas é claro também que fica bem visível que a China está aproveitando a oportunidade, como sempre faz, né? E, de algum modo, eu acho que a diplomacia mais profissional americana tem um cuidado especial nessa área. Claro que tem as idiosincrasias do presidente Trump, as decisões apressadas dele, muito autocráticas, tudo isso é verdade, né? Mas, de algum modo, a pressão da concorrência chinesa vai fazer os Estados Unidos pensarem duas vezes.
E, professor, a gente acompanhou nos últimos G20 o Sul Global tendo destaque. Teve Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul sediando o G20, que é uma cúpula fundamental. Qual que seria o legado do Sul Global? Já que no ano que vem o G20 vai ser nos Estados Unidos e os Estados Unidos já deixaram muito claro, vamos tirar de pauta muitos assuntos que não nos interessam. Claro que eu estou traduzindo com as nossas palavras aqui. Qual que é o impacto disso e qual que é o legado do Sul Global no G20, professor? Olha, o legado maior do Sul Global, boa perspectiva, Pedro. O legado maior do Sul Global foi o início dessa conferência. Aconteceu um fato no início dessa conferência que é inédito. Olha, eu acompanho isso há algum tempo, nunca vi uma coisa assim desse jeito. A reunião do G20 foi aberta com uma concordância unânime de uma declaração final do encontro. Em outras palavras, o G20 quis dar um recado absoluto para o mundo inteiro de que um G20 organizado na África do Sul, que é o país desses todos do Sul Global, é o país com menor PIB, ele abre o encontro com uma declaração final aprovada por unanimidade. O legado é esse. Há um outro ator no contexto decisório, e essas 4 decisões do G20, o Brasil acompanhando toda a decisão passada, essas 4 decisões do G20 colocam de uma forma clara no xadrez geopolítico do mundo um outro vértice, um outro ângulo, o Sul Global. Nós estamos acompanhando sempre as decisões tomadas pelo G7, né? Que o mundo estava acostumado a uma visão eurocêntrica e, de alguma forma, agora o euro caiu uma americocêntrica. Tá bom, quem decide, a mesa que decide ainda está lá, mas eles vão ter que aceitar, pôr numa cadeira o global. Isso é o maior legado. O fato de você abrir uma conferência como essa, com uma declaração final, que sempre é muito difícil, abrir com uma declaração final para marcar a posição da África do Sul, é o recado mais forte de que o mundo mudou. O Sul Global tem uma presença sem dúvida nenhuma. Professor, ainda falando da África, eu queria que o senhor falasse mais sobre a União Africana, porque especialistas dizem que o bloco cada vez mais tem representatividade e também até economicamente falando. Vai bem nessa linha dessa mudança de visão global, é isso? Exatamente. Pedro, a gente precisa olhar um dado que é fundamental. O dado não é meu nem seu, o dado é do Fundo Monetário Internacional. Sabe quais são os países que mais crescem no mundo? São os países africanos. É claro que você tem que colocar o ponto de partida, você tem que colocar a base, a estrutura em que eles têm hoje, né? E o quanto eles conseguem crescer, porque são pequenos, mas eles crescem 7%, 8%, 10% ao ano. A África está mudando completamente. Tem problemas novos? Tem. Tem problemas graves? Tem. Tem guerra civil no norte da África? Tem. Mas uma África mais setentrional, do Sahel para baixo, né? Do deserto do Sahel para baixo, ela cresce numa velocidade impressionante. Observa o papel ocupado por dois países da União Africana que têm um espaço no mundo, por 2 razões. Nigéria, petróleo, África do Sul, minérios. O discurso do presidente Cyril Ramaphosa ele já percebeu que a África é muito rica em terras raras, especialmente a África do Sul. E ele fala num aproveitamento disso com industrialização mínima, separação mínima dos metais de terras raras em território africano, apoiando a posição brasileira nesse sentido. Então, de algum modo, a África está representando uma mudança. Com um detalhe, viu, Pedro, que a gente precisa observar. Dos 54 países que compõem a África, 46 deles, eu acabo de ver esse número, por isso guardei.
46 deles têm corrente de comércio, ou seja, soma de importação e de exportação maior com a China do que com qualquer outro país. Precisa prestar atenção nisso. O grande sócio do desenvolvimento africano é a China. Eu penso que os Estados Unidos precisavam pôr um olhinho nisso. Professor, eu queria que o senhor comentasse agora sobre a relação do Brasil com a África do Sul. Também é uma relação de negócios, é comercial essa viagem do presidente Lula também, né? Sem dúvida nenhuma. Principalmente envolvendo minério e envolvendo também universidades. O Brasil está... Olha que coisa curiosa, né? A parada do presidente Lula em Maputo, em Moçambique, na volta, é exatamente para firmar acordos com institutos federais de ensino brasileiros com escolas, com universidades em Moçambique. E, mais importante que tudo, firmar a aproximação da Embrapa com a Moçambique. Com a África do Sul, nós vamos entrar muito forte numa posição múltipla, Brasil e África do Sul, em relação a metais raros. Isso é importante. Nós podemos dividir expertise nesse sentido. Nós podemos nos transformar em um polo duplo de mudança para isso. Além disso, com a África do Sul, nós temos usado a África do Sul para ponto de partida de algumas exportações brasileiras importantes. E elas estão sempre ligadas aquilo que a África do Sul, aqueles países que a África do Sul tem controle, né? De algum modo, Angola, Moçambique, a antiga Rodésia, que é Zimbábue hoje, a África do Sul tem uma extensão nesses países, e o Brasil está usando essa relação. É isso, né, professor? Países vão se unindo e cada vez mais fazendo negócios, o que mostra o poder do Brasil, né, em negociar com vários países.